noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Regina, eu sou cirurgiã dentista, eu trabalho com harmonização orofacial já há algum tempinho aí, tenho certeza que tem uns rostinhos aí conhecidos, né? Gente, vamos falar de um assunto bem polêmico hoje, né? Vamos falar de intercorrências dentro da harmonização orofacial. Um assunto bem importante, tá? Que eu acho muito válido a gente abordar nos dias de hoje, tá bem? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu até atrasou um pouquinho, porque eu peguei toda a aula, montei um manual prático, tá? Então, montei um kitzinho, um manual para vocês, que eu vou estar disponibilizando para vocês em PDF no final da aula, falo como que vai ser, né? Acho que não vai ser nem no meu site, não, vai ser num canal do Telegram que eu estou criando agora. Então, especialmente para a gente compartilhar sobre isso, tá? Então, vou passar todas as formas de tratamento, o que que a gente vai fazer para resolver o problema, tá bom? Vou mostrar alguns casos aqui para vocês que eu acho muito interessante, né? A gente vê alguns casos, então são imagens pesadas, tá? Mais para o final da aula, não vai ser agora no começo. Tem algumas imagenzinhas bem pesadinhas, então, assim, quem não está acostumado a ver coisa, né, mais pesadinha, assim, na hora eu vou avisar vocês, tá bom? Mas tudo que eu vou mostrar aqui teve um desfecho, assim, bom, sabe? Então, não é nada, assim, tão grave, tá? Mas para a gente ver que a gente pode interferir, a gente pode ajudar, a gente pode otimizar, tá bom? Então, vamos lá, vou começar. Vou deixar o bate-papo aberto aqui do lado. Então, vamos lá, vamos iniciar, tá, gente? Vamos começar aí. Eu vou falar de algumas terapias logo após a gente falar sobre as intercorrências, que eu vou falar quais os procedimentos que a gente pode fazer para otimizar. E eu separei aqui todos os aparelhos para estar mostrando para vocês, tá? Quando a gente terminar essa parte, para vocês verem os aparelhos, como que a gente utiliza, como que a gente vai fazer, tá? Para tratar essas intercorrências, tá bem? Ai, Paty, eu não tenho o aparelho, não tem problema. Se você não quer adquirir o aparelho, pelo menos você vai saber o que que você tem que fazer, né, para indicar, qual colega que você vai indicar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, gente, como prevenir e como tratar intercorrências. Eu falo assim que não é justo, né, você falar sobre como tratar intercorrências e também não falar como prevenir, porque eu acho que é muito mais importante a gente prevenir do que a gente tratar, né, a intercorrência depois que ela já apareceu ali. Então, eu acho mais válido a gente tentar, né, resolver ali no começo, antes que aquilo se agrave mais. Tá bom? Então, vamos lá, vamos passar aqui, vamos começar. Eu acho que antes de falar sobre intercorrência, eu preciso falar para vocês sobre anatomia. Então, assim, não vou ficar dando aula de anatomia aqui, não é nem o foco da gente, tá? Mas eu acho importante que a gente entenda, a gente conheça a anatomia do paciente. Se você não entender de anatomia, se você não conhecer a anatomia do teu paciente, você pode gerar problemas sérios, tá? Então, assim, e a gente fala muito de anatomia, né? Anatomia, conhecer anatomia, aí todo mundo vai lá para o Atlas estudar anatomia. Sério isso, gente? Sério, todo mundo vai estudar anatomia. Só que o que que acontece? 70% é variação anatômica. Mais de 70% é variação anatômica. Então, às vezes, você está ali preparado, né, não, é que passa tal estrutura, porque eu vi no Atlas que passa aqui direitinho. Gente, você pode ter uma variação anatômica de posicionamento dessa artéria angular, por exemplo, aí um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente, um pouquinho mais superficial ou um pouquinho mais profundo, né? Então, depende, cada indivíduo é único. Então, a gente tem que conhecer a anatomia?
Tem. A gente tem que entender como funciona, né? Saber direitinho a inervação, os vasos, né? A irrigação daquele paciente. A gente tem que ter uma noção, isso é importante, tá? Mas a gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Nós temos que estar preparados o tempo todo, tá? Porque, no final das contas, a intercorrência, ela só não vai acontecer com quem não faz, tá? Então, tá sujeito a acontecer com todo mundo. Só não vai acontecer com quem não faz procedimento, tá? Então, isso é fato, tá bem? Então, conhecimento anatômico é importante? É importante, tá? Mas você tem também que saber, tem que estar preparado para, se alguma coisa acontecer, você ter condições de resolver, tá? Isso é muito, muito sério, tá bom? Então, vamos lá. Intercorrência, a forma de tratar vai depender do material que você utilizou, né? O abacaxi que você tem aí na mão para resolver. Eu falo assim, que de todos, o mais leve é a toxina botulínica, tá? Porque se acontecer uma intercorrência com toxina botulínica, não tem problema. Eu vou fechar meu vídeo aqui rapidinho, que eu vou só colocar para carregar, que eu esqueci. Mas eu vou falando, tá? Então, gente, a intercorrência, ela vai acontecer na toxina, mesmo que você marque os seus pontos de forma perfeita. Ai, como assim, Paty? Mesmo eu fazendo a aplicação certinha, como deve ser feito, pode acontecer a intercorrência? Pode. Variação anatômica existe, né? Mais de 70%, já falei para vocês. E aí, na toxina botulínica, se acontecer uma intercorrência, poxa, muito mais tranquilo, né? Reversível, gente. Vai voltar, tá? O que a gente tem que ficar mais preocupado é aquela intercorrência que muitas vezes, né, causa sequelas irreversíveis para o paciente. Então, é a gente levar na brincadeira, sabe? Eu vou até mostrar um caso aqui muito engraçado de uma paciente. Então, assim, leva na brincadeira, tem que levar na brincadeira, tá? Porque o problema, ele pode acontecer, mesmo você fazendo tudo direitinho, por conta das variações anatômicas, tá bem? Ácido hialurônico não é para fazer aplicação de ácido hialurônico sem hialuronidase, gente, tá? Não é para fazer ácido hialurônico sem hialuronidase, porque fatalmente, mesmo você preenchendo com cânula, mesmo você preenchendo na direção certa, na posição certa, aspirando, ela vai acontecer, tá? Ela pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado. Com o quê? Eu vou mostrar aqui um arsenal para vocês que é importante a gente ter, mas que o principal mesmo é a hialuronidase, tá? Que é aquela enzima que nós temos várias marcas diferentes, né? A gente tem hialuronidase da Biometil, a gente tem hialuronidase da PHD, a gente tem hialuronidase da Next, nós temos várias marcas nacionais e internacionais também. Nós temos a Toscane, nós temos a Mesoestetic, né, com a reductonidase. Então, nós temos várias marcas de hialuronidase diferentes, tá? O importante é que você tenha alguma no seu consultório. Não importa muito a marca, tá? Na hora do desespero, na hora do aperto, independente de marca, isso vai te salvar, tá? Para não gerar um problema maior. Bioestimuladores. Então, dos bioestimuladores, as intercorrências também são um pouco mais leves, como as da toxina botulínica, tá? Normalmente a gente consegue reverter praticamente todas com dissolução em radiofrequência. Então, muito tranquilo de resolver, tá bom? E o PMMA, gente, eu não vou nem falar muito, porque é um material que eu não utilizo, tá? Eu resolvo intercorrências de PMMA, resolvo de forma cirúrgica, tá? A remoção é cirúrgica, porque o PMMA é um plástico, é o polimetilmetacrilato. Então, não tem como você dissolver o PMMA, é plástico, tá? Então, realmente, a remoção é cirúrgica. Então, eu não gosto nem de falar muito.
tá? Esses dias, eu peguei um caso de uma paciente com PMMA com lábio duplo, ela, ela não mostrava nenhum dos dentes, nem em cima, nem embaixo, de tanto PMMA que desceu, sabe? Que saiu da posição. Gente, se a gente parar para pensar, tudo na vida cai, tudo vai cair, né? Só a gengiva que sobe, só do arco superior, que eu falo sempre isso brincando. Então, o PMMA, ele vai cair. E a hora que ele cair, né, ele não reabsorve. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, o tecido vai cedendo, né, e aquele PMMA vai saindo da posição. Eu peguei uma paciente para retirar PMMA, acho que tem umas 2 ou 3 semanas. Ela voltou semana passada, para a gente ver como estava, né? Já tem alguns lugares que ele já está crescendo de novo, então já vai ter que fazer uma nova intervenção cirúrgica. Então, é um material muito difícil, sabe, de tratar a intercorrência. Eu não faço, tá? Respeito muito quem faz, porque é um material que não te permite errar, tá? E eu erro, eu sou um ser humano, né? Então, para mim, trabalhar com material que eu não posso errar, né? Eu acho que é meio complicado, tá? Mas respeito muito quem usa, né? Tem que saber tratar, né? Tem que saber operar, porque senão não resolve a intercorrência dele, tá bem? Eu vou deixar o meu bate-papo aberto. A hora que vocês quiserem fazer perguntas, né? Vão fazendo as perguntinhas que a Ju vai passando para mim, tá bem? Ju, meu bem, atrapalha eu deixar a minha caixa de bate-papo aberta aqui? Ela tá aparecendo? Não, tudo certo. Ótimo, porque se estiver aparecendo eu tiro. Então vamos lá, obrigada. Quem quiser ir perguntando, já vai perguntando e eu já vou, conforme eu vou falando aqui, eu já vou respondendo as perguntas. E do YouTube, quem fizer pergunta no YouTube, a Ju vai escrevendo as perguntinhas aqui para mim, eu vou respondendo também, tá? Eu acho, gente, que fica muito mais legal a gente ir respondendo as perguntas assim, de forma dinâmica, durante a aula, né, ao longo da aula, do que no final chegar e ficar respondendo um monte de pergunta que às vezes a gente já respondeu, né, na sequência, então acho que fica mais didático, não fica um monólogo, né? Eu me sinto conversando de verdade com vocês, tá bom? E quem achar que tem alguma coisa para contribuir também, pode ficar à vontade para colocar, tá? Sem problema nenhum. Então vamos lá, gente. Toxina botulínica. O que pode acontecer de uma aplicação de toxina botulínica? Primeiro, você pode fazer a aplicação no músculo errado mesmo. Você errou o músculo e aplicou no músculo errado. Ou ainda você pode, por halo de ação da toxina, pegar um músculo que realmente você não queria pegar. Você não aplicou, né, para ter atividade naquele músculo. Mas aquela atividade pode acontecer pelo halo de ação da toxina botulínica. Então, dependendo da marca que a gente está trabalhando, de toxina, vai ter aquela toxina que tem um halo de ação um pouquinho menor e aquela toxina que tem um halo de ação maior. Então, a gente tem que marcar os nossos pontos pensando nisso, tá? E ainda assim, pode acontecer alguma alteração, porque variações anatômicas existem, tá bem? Eu tive um caso esses dias, na pós de uma amiga que ela estava, tadinha, passando mal. Uma aluna ia fazer preenchimento de ácido hialurônico na paciente e também ia fazer toxina botulínica. Aí pegou ali na seringuinha, né, de insulina, as unidades de toxina que ela ia aplicar e também pegou na seringuinha de insulina o anestésico para anestesiar o pertoito para fazer um preenchimento do suco nasogeniano. Separou as duas seringuinhas ali, né? Na verdade, várias. E aí ela pegou a seringa da toxina, achando que era do ácido hialurônico, e aplicou na região do modilo para fazer o pertoito. Pensa no desespero. O modilo é uma região onde a gente sabe que a gente tem inserção de vários músculos. Eita ferro ali, né? É certeza que vai dar algum problema.
que a gente pode fazer para resolver se um caso desses acontecer? Calma aí que eu já vou te contar, tá? O que tá para pelo menos tentar amenizar um pouquinho. Eu acredito que não vai, num caso desse não dá para amenizar 100%, porque foi colocado 20 unidades de toxina na região do modíolo, onde a gente sabe que apenas uma unidade pode causar, né, uma intercorrência catastrófica, né? A pessoa ficar com o rosto todo torto. Imagina 20, né? Mas a gente vai, né, tentando contornar. A paciente sabe que vai ter intercorrência, vai, mas que vai voltar, sabe? É reversível e sem dano nenhum, tá bom? Uma intercorrência que eu pego, que às vezes é muito comum, é uma intercorrência de aplicação de toxina na região do orbicular dos olhos, naquele ponto central. Vou até tirar aqui o compartilhamento. Tá dando para ver o meu vídeo direitinho, Jô? Tá grande a Isso, eu tela? tô. Aham, tá ótimo. Tá, porque para mim aqui aparece pequenininho. Então, vamos lá. Eu faço aquela aplicação de toxina aqui na lateral do olho, né? Para distal, para não pegar ligamento aqui. Porque se acontecer de pegar ligamento, pegar nervo aqui, o paciente vai ter estrabismo e diplopia. Então, eu já peguei paciente que teve diplopia e estrabismo, nem se ligou que era da aplicação de toxina, tá? Onde a gente fez a aplicação de laser 2 joules e resolveu o problema, tá? Então, assim, é tranquilo de resolver, tá? Um colega às vezes aplicou a toxina no lugar errado. Não, às vezes ele aplicou no lugar certo, mas aí às vezes a paciente apertou, né, a mão ali no rosto, esqueceu e apertou, deitou e dormiu. E aquilo pode realmente, eu não digo migrar, porque toxina não caminha, mas difundir um pouquinho mais do que deveria, tá? Uma intercorrência que eu vejo muito na região também do orbicular dos olhos é que são aqueles pacientes onde as ruguinhas vão descendo, e aí a pessoa vai e aplica, o profissional vai e aplica a toxina aqui bem na lateral do olho, para poder amenizar aquelas ruguinhas, e pega sem querer o zigomático. Gente, na hora que eu aperto o zigomático, meu sorriso já cai. Meu lábio, ó, já desce. A pessoa vai sorrir, ó, não vai subir, tá? Então, são coisas que vão acontecer? Vão, mas que são tranquilas de resolver, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Então, vou dar um exemplozinho aí bem básico de intercorrência para vocês, né? Olha aí, Pati, socorro. Ai, nem tampei o telefone da aluna. Pati, ainda bem que ela trocou o telefone. Pati, socorro, fiz o sorriso dessa cliente, ficou assim. Eu deixo voltar ao normal ou aplico do outro lado? Aí eu perguntei, marca os pontos, quantas unidades você fez? Aí ela coloquei só 2 unidades. Aonde? Mais ou menos aí. Tá muito para cima, né? Eu achei muito para cima. Normalmente eu mando, né? Eu peço para marcar um pouco mais para baixo, aplicar um pouco mais para baixo. Aí eu perguntei, superficial ou profundo? Fez profundo. Gente, se fez profundo, o que que pegou? Pegou o depressor do lábio inferior. Pegou o depressor do lábio inferior, o que que vai acontecer com o paciente? O lábio entra. O músculo que puxa o lábio para baixo tá paralisado. Meu lábio, ó, vai entrar, né? E aí eu lembro que ela falou assim, Paty, eu vou te dar o contato dessa paciente e você fala com ela, porque eu não vou ter condição de resolver isso. Eu falei, não, tudo bem, eu resolvo. Aí a paciente foi no consultório, né? Conversei com a paciente, a gente conversando, paciente super gente boa, né? E aí ela falou assim, olha, não tem como eu ficar com a boca torta assim. Eu falei, ó, você tem 2 opções. Fiz laser, não resolveu. Pegou o músculo em cheio, tá? Ela pegou em cima do abaixador, do depressor do lábio inferior. Então, nesses casos é muito difícil, já tinha passado mais de 15 dias da aplicação, a gente vai falar sobre isso. Eu falei, não tem muito o que fazer, né? Você tem 2 opções. Aí ela, ai, fala, doutora, quais as opções que eu tenho? Eu falei, ó, você tem a opção de fingir que tá com paralisia de Bell e tá tratando,
porque vai melhorar em poucos meses aí, 2, 3 meses já vai estar bem melhor, né? Ou a gente aplica do outro lado e você finge que quebrou a dentadura, porque o lábio entra. A paciente começou a rir, né? Eu falei, meu bem, mas vai voltar ao normal, não se preocupa, a gente vai fazendo radiofrequência, eu vou mostrar o aparelho de radiofrequência para vocês, a gente faz laser, a gente vai fazendo tudo o que a gente pode fazer para que isso saia mais rápido, né? Mas que vai demorar um pouquinho, vai. E às vezes eu ainda falo brincando assim, que normalmente a toxina, né, quando a gente quer que dure muito, ela dura 2, 3 meses. Quando não é para ela dura 6. É aquela história, Deus salva os inocentes, né? Ai, gente, é difícil. A gente ri, mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, o que a gente vai avaliar? O que fazer para reverter a ação da toxina? Se for antes dos 14 dias da aplicação, tá muito mais fácil de resolver, tá? Vai aplicar laser vermelho em dias alternados. Vocês vão encontrar professores falando também sobre infravermelho, então você pode fazer os dois, tá? Tanto o laser vermelho quanto o laser infravermelho, tá bem? A radiofrequência, ela vai aquecer a região e aí ela vai acelerar um pouquinho o metabolismo naquela região. Então, a radiofrequência hoje é uma ferramenta que é tão fundamental quanto o laser, tá? Para você otimizar resultado e tratar a intercorrência, tá bem? E corticoide, você pode entrar com corticoide. Eu gosto muito de trabalhar com dexametasona. Aí você pode entrar aí com uma dose de 4 miligramas, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 5 dias, tá? Que é o que vocês vão ver em bula, tá bom? Ao invés de tomar 8 miligramas de uma vez por dia, eu prefiro dividir 4 em 4, né? De 12 em 12 horas durante 5 dias seguidos. Paty, eu não tenho dexametasona, eu tenho betametasona, eu trabalho com betametasona. Pode ser uma betametasona de 20 miligramas 2 vezes por dia. Paty, meu problema foi muito sério, tipo essa paciente que acertou lá o modilo, né? Eu sugiro entrar, então, com uma injeção de corticoide, né? Entra com uma betametasona injetável, tá bom? Tem a marca de Prospan, tem Betagenta, várias marcas. É betametasona injetável, tá bom? E ainda depois disso, depois de uns 2 dias, ainda pode entrar com via oral. Vai ajudar bastante, tá? E se for após 14 dias, olha, eu vou falar para vocês, já não tem mais muito o que se fazer, não. O que eu vejo que dá mais resultado é realmente radiofrequência, tá? É que vai dar mais resultado em relação à remoção da ação da toxina após esses 14 dias. O laser já não vai fazer muita diferença. O laser ele vai fazer diferença quando você pegou aquele músculo por halo de ação. Aí ele resolve na hora, uma sessão já resolve. Se não, vai precisar de radiofrequência associado, tá? Paty, não tenho radiofrequência. Faz parceria com algum colega que tenha. E aí você paga as sessões para o paciente, porque são bem baratinhas, tá? Gente, microagulhamento, aquela indução percutânea de colágeno com a canetinha, né? Dermapen ou com o roller, tá? Elas aceleram o metabolismo também, promovem a regeneração tecidual. E isso pode fazer com que, né, a toxina saia um pouco mais rápido. Então, ó, já dei a dica aí. Quer fazer microagulhamento no paciente? É para fazer antes da aplicação de toxina e não depois, porque senão tua toxina vai toda embora. Paciente pagou caro, né? Ele não quer ficar sem toxina. Então, se tiver que fazer gerenciamento de pele, que o faça antes, tá? Microagulhamento é antes da aplicação da toxina.